No Salmo de número 16, quero compartilhar um texto lindo da palavra do Senhor, onde Davi expressa uma verdade eterna. No verso 11, nós encontramos a seguinte mensagem do Senhor para os nossos corações hoje também. Na sua experiência com Deus, Davi escreve: Tu, Senhor, me farás conhecer a vereda da vida, ou o caminho da vida. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, ou abundância de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. À tua direita há prazeres que jamais terminarão, escreve o salmista. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações, irmãos, amém? Nós fazemos parte, e isso é importante nós entendermos, porque às vezes, por que digo isso, queridos? Porque às vezes nós passamos por esse mundo meio que sem entender a realidade que nos cerca. Nós vivemos dias e vivemos dias e vivemos dias e meio que alienados àquilo que nos cerca, nós vivemos o nosso tempo sem compreender de fato aquilo que a vida tem nos apresentado, aquilo que temos como pessoas dado em resposta às circunstâncias que nos cercam. E a gente chega à conclusão, depois de algum tempo, depois de alguns anos, quem sabe às vezes na velhice, de que realmente deixamos de fazer muitas coisas, não compreendemos tantas outras. E isso deixa em nós um sentimento de, talvez, de fracasso ou uma sensação de que poderíamos ter feito mais, de que poderíamos ter sorrido mais, se alegrado mais, participado mais, se envolvido mais, se doado mais. Na verdade, ficamos com uma sensação de que algo faltou na nossa vida. Nós fazemos parte de uma geração, por isso que eu digo entender o contexto que vivemos é muito importante. Fazemos parte de uma geração, querido, que tem muitas opções, muitas possibilidades diante de si. Opções e possibilidades que nos permitem experimentar crescimento, que nos permitem experimentar desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, que nos permitem experimentar a alegria de viver, o prazer de viver. Mas, acompanhando estas tantas possibilidades, nós temos também muitas pessoas vivendo vidas desajustadas. Ao passo que muitas portas se colocam diante de nós como caminhos felizes, como caminhos de prosperidade, nós encontramos também muitas pessoas não conseguindo enxergar estas possibilidades. Ao contrário, buscam naquilo que julgam ser eficiente, buscam naquilo que julgam ser o melhor, a solução para as questões da sua vida. O resultado disso é gente frustrada. O resultado disso é gente com um enorme vazio por dentro. E nós encontramos nesse sentimento que nos envolve,
nesse turbilhão de sentimentos que nós experimentamos, uma diferença entre ser feliz, entre sentir-se realizado e experimentar de verdade a alegria que satisfaz. Muitos mergulham no trabalho, entendendo tirar dali a alegria necessária, a energia necessária, o fôlego necessário para caminhar e viver bem nesse tempo. Muitos mergulham em relacionamentos, tentando tirar deles a alegria e a satisfação necessárias para viver nesse tempo. O grande problema que o homem enfrenta hoje, irmãos, e ele não percebe, é que ele acha que o contentamento, que a felicidade, que aquilo que de bom ele consegue para si nesse tempo, está naquilo que é exterior, naquilo que vem de fora, naquilo que ele sai de onde está e vai na direção para poder alcançar. E esse é um erro que tem levado muitos a encontrar um vazio no final da sua caminhada. Ao passo que a verdadeira alegria não depende de fatores externos, não depende do que nós fazemos para além de nós. Depende sim do que Deus faz em nós. A verdadeira alegria está em sentir, em conhecer, em experimentar o Senhor. Conta-se a história de um homem muito rico, que tinha muitos e muitos bens, mas que num determinado momento da sua vida adoeceu. E na sua terra existia um homem sábio, e nas suas muitas superstições, aquele homem rico mandou que os seus conselheiros fossem buscar o homem sábio para que ele lhe aconselhasse sobre a melhor escolha, decisão, caminho a seguir para poder tratar aí aquela questão que o consumia. Porque para os médicos ele não havia mais onde recorrer. E então o sábio do seu tempo manda o seguinte recado: olha, para que você vença essa tristeza, essa amargura, essa dor que consome a sua alma, essa doença que tira a sua paz, você precisa vestir a camisa do homem mais feliz da sua cidade. E então aqueles empregados saíram à procura desse homem mais feliz da cidade. Foram buscar nos grandes empresários que tinham muitas coisas para fazer, muito dinheiro, se divertiam demais, viajavam muito. Mas quando conversaram com estes, perceberam que eles também tinham consigo muitas preocupações. Não eram felizes com aquilo que tinham. E a procura continuava. Então foram atrás de pessoas influentes, conhecidas, pessoas formadoras de opinião, pessoas que eram ouvidas por muita gente. E quando conversaram com estes, perceberam que estes também, apesar de terem relacionamentos que alcançavam lugares inimagináveis, eram pessoas que sozinhas experimentavam de verdade a solidão da alma, o medo e a falta de alegria. E a procura continuava, e não encontrando nas pessoas que, à primeira vista,
seriam aquelas que trariam a solução para o seu patrão adoecido emocionalmente. Eles começaram, então, a passear pela cidade, por lugares diversos, e caminhando por certa estrada, num determinado dia, encontraram um homem que trabalhava com a terra, cantando, num sol de 2 horas da tarde, sem camisa, todo suado, cansado, mas cantando. Então se aproximaram daquele homem e perguntaram para ele: "Você é feliz?" Ele respondeu: "Sou muito feliz." Então aqueles empregados, já sem saber o que procurar, onde mais procurar, pensaram assim: é a camisa desse sujeito que nós vamos levar para o nosso patrão. E então perguntaram a ele: "Nós queremos te fazer uma proposta." "Que proposta, moço?" "Nós queremos pagar um ótimo dinheiro pela sua camisa." Ele respondeu: "Eu não tenho camisa." Que lição que nós tiramos aqui, irmãos? Aqueles homens encontraram aquilo que eles procuravam, aquilo que para eles estava num outro lugar, num outro ambiente, cercados de coisas. Eles encontraram na simplicidade de um coração que entendia a vida que vivia, que valorizava aquilo que ele tinha e por isso experimentava a alegria de viver. Aqueles homens aprenderam naquele encontro com aquele jovem trabalhador que a felicidade não estava no possuir muitas coisas, que a felicidade não estava no conhecer muitas coisas, que a felicidade não estava no ser conhecido por muitas pessoas. Ela sempre esteve no coração daquele homem. E é isso que nós precisamos entender hoje, queridos. Porque é exatamente isso que Davi declara no salmo que nós lemos. Ele não diz na riqueza a plenitude de alegria. Ele não diz no muito conhecer a plenitude de alegria. Ele não diz na influência a plenitude de alegria. Ele não diz naquilo que você tem, naquilo que você pode fazer, a plenitude de alegria, mas ele diz na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. E é esta pequena frase de Davi, irmão, que destrói toda uma filosofia humana, que tenta inculcar na mente do homem que para que ele seja feliz, ele precisa ter coisas, conquistar coisas, conhecer gente, ser alguém importante no seu meio. Por isso eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a felicidade verdadeira. Porque esta felicidade não é aquela que dura um fim de semana. Essa felicidade não vem após uma vitória num jogo de futebol. Essa felicidade não vem quando você recebe uma surpresa, um presente de amigos, de familiares. Essa felicidade não termina quando o dinheiro acaba. Essa felicidade não termina quando o time perde. Essa felicidade não termina quando a noite parece escura. Essa felicidade
que nós conhecemos e que nós testemunhamos é aquela que só o Senhor pode dar. Fazendo um paralelo com aquilo que o mundo oferece, nós encontramos algo interessante. Na proposta do mundo, não sei se você já parou para pensar nisso, a alegria nunca chega. Ela sempre vem depois. É impressionante. Pense comigo. Numa propaganda de algo que você sonha comprar, que você sonha ter, sua casa, seu carro, sua moto, sua bicicleta, seu isso, seu aquilo. Nas propagandas que você vê, você é sempre levado a pensar que será feliz se conseguir aquilo. Que será feliz, olha a felicidade vindo quando? Depois. Se possuir aquilo. A alegria, perceba, querido, sempre fica para depois. Essa é a estratégia do inimigo. Ele vive alimentando essa mentira em nós. Falta só uma coisa. Falta só trocar de carro. Falta só trocar de moto. Falta só juntar mais 1, 2, 3, 4, 5 mil. Falta só mudar. Só falta isso, só falta isso, só falta isso. Promessas, promessas e mais promessas. E, na verdade, a entrega é nenhuma. Essa alegria nunca chega. E sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós conseguimos nesse tempo é vaidade. Quando você compra algo que você deseja muito comprar, não sei se você já experimentou isso, eu já. Logo que aquilo chega para você, a motivação de ter aquilo acaba e você começa a pensar em ter outra coisa, porque aquilo não satisfaz. Salomão testemunha de maneira linda a sua experiência de vida, dizendo que se permitiu ter tudo que os teus olhos desejassem. Tudo, 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 tudo. E ao final da sua experiência, ele diz que entendeu que tudo aquilo que o seu coração, que os seus olhos desejou, era vaidade. Você sonha com um emprego, conquista um emprego, de repente você está lá dentro reclamando do seu salário. Você sonha com um carro, conquista um carro, de repente você está na oficina gastando dinheiro, reclamando do dinheiro que você está gastando. É assim a vida. Porque a felicidade não está nessas coisas, queridos. E por que não está nessas coisas? Porque o nosso coração foi criado para alegrar-se no Senhor. E quem não entende isso, vive uma vida miserável sem experimentar a plenitude da alegria que há na presença do Senhor. Tem gente que ri o dia inteiro para os outros e com os outros. Mas quando chega em casa, chora na solidão da sua alma. Tem gente que sorri nas fotos, nas postagens de rede social, mas quando chega em casa, o que encontra é um vazio no quarto e na alma que não sabe explicar. Porque alegria não é barulho, alegria não é movimento,
Alegria é presença, e presença de Deus em nós. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. À tua direita, Senhor, há delícias perpétuas, escreve o salmista. E eu continuo olhando para esse texto e pensando na experiência do salmista, e a gente consegue entender, querido, que a verdadeira alegria, ela nasce, ela se origina da presença de Deus em nós. É na presença do Senhor que existe alegria. É na comunhão com o Senhor que existe alegria. Onde o Espírito Santo habita hoje, querido? Em nós. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Essa presença que habita no coração de todo aquele que nele crê é a presença que nos torna plenamente satisfeitos nele. Observe a expressão que Davi usa, plenitude. A ideia aqui é de totalidade, de algo transbordante, de algo completo. Na tua presença não existe pouca alegria, diz o salmista. Não existe uma alegria passageira. Não é isso que ele fala? Ele diz que na presença do Senhor há plenitude, há alegria transbordante. Ao contrário do mundo, que oferece doses paralisantes, homeopáticas, de alegria. Alegria que passa. Porque tudo nesse mundo passa. Ao contrário do que o mundo nos oferece, o Senhor nos oferece abundância de vida. Enquanto o mundo anestesia com aquilo que ele tem para oferecer, e muitos se embebedam nesta anestesia do mundo. Enquanto o mundo oferece isso, Deus oferece cura. Enquanto o mundo distrai, atrai a sua atenção para algo que ele tem para oferecer. Enquanto o mundo chama a sua atenção, o Senhor transforma o nosso coração. Enquanto o mundo quer tirar o seu foco, o Senhor quer apontar o caminho. Enquanto o mundo te faz rir por algumas horas, Deus quer que você tenha paz, mesmo quando você não tenha motivos para se alegrar. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas, irmãos. E é por isso que nós entendemos, quando vemos pessoas saindo de festas altas horas da noite, voltando para suas casas, mais vazias do que quando entraram naqueles ambientes. Porque eles entram tentando matar uma sede espiritual que o mundo não tem para oferecer. Porque a alma não se alimenta de diversão. A alma se alimenta de presença. Presença eterna do Senhor. Agostinho de Hipona escreveu muitas coisas interessantes, mas uma delas falando a respeito daquilo que o Senhor representa para nós
para mim é uma das melhores. E ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não descansa, não repousa em ti. O ser humano pode ter tudo nessa vida, mas se o Senhor não for presença viva nele, o vazio permanece. Essa verdade nos faz compreender porque tanta gente, com muitas coisas, cercado por pessoas, ainda atentam contra a sua vida, porque não entenderam o sentido da vida. Esta verdade nos faz entender porque existe muita gente com muitas coisas, cercados de pessoas, uns passaportes carimbados de lugares e mais lugares que nós nem nunca poderíamos imaginar que existiam. Mas o coração está vazio, porque a presença que preenche, que dá plenitude, que dá sentido à vida, eles não conhecem. Pensa agora em Davi que escreveu esse salmo. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Mas Davi experimentou perseguição, experimentou guerra, experimentou traição, experimentou um caos familiar, experimentou um pecado que maltratou sua vida, sua família, seu reino. E apesar de todas essas experiências duras, terríveis, Davi para e escreve: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Como alguém pode dizer isso vivendo tantas crises? Como alguém pode declarar isso, irmão? Passando tantas lutas, tantas guerras, enfrentando tantas dificuldades ao longo da sua vida, como alguém pode declarar isso? A resposta é simples. A alegria de Davi não estava no trono que ele ocupava, estava no Senhor, o pastor da sua alma. Ah, como Davi nos ensina. Apesar de ter experimentado muitas coisas, o seu coração não estava preso às circunstâncias. Ele estava conectado com o Senhor. E é exatamente nesse ponto que nós conhecemos um cristão maduro, daquele que ainda não conhece e não tem experimentado o Senhor. Porque um cristão maduro, ele sabe que adorar independe das circunstâncias que o cercam. Um cristão maduro sabe que continuar sendo fiel ao Senhor independe das circunstâncias que nos cercam. Hoje, após o culto, estava falando com alguém, após o culto da manhã, estava falando com alguém, compartilhando um pouco daquilo que Deus faz, da forma como Deus age. E eu pude dizer que um dos grandes erros que nós cometemos, como homens, como servos de Deus, como pessoas que têm compromisso com Deus, é acharmos que Deus muda. É acharmos que Deus, a partir daquilo que nós imaginamos, que nós queremos, que nós idealizamos, Ele vai mudar seu plano, sua proposta, sua estratégia para se adequar a nós.
E isso gera um problema, um conflito, às vezes, em nós, porque nós começamos a pensar que Deus está agindo de forma diferente. Poxa, eu creio. Poxa, eu espero. Poxa, eu acredito. Mas o Senhor nada. Ah, querido, quem não muda é o Senhor. Nós somos muito voláteis. Nós mudamos demais o tempo todo. Veja que absurdo. Que testemunho horrível alguém deu certa vez. O sujeito pegou o carro numa cidade, não tinha carteira de habilitação, encheu o carro de gente, o carro não tinha boas condições para transitar de uma cidade para outra, mas ainda assim ele foi, era um domingo à tarde, foi parado por uma blitz, ele contando cheio de orgulho o seu testemunho. E naquela blitz ele foi impedido de continuar por várias razões. Não tinha habilitação, carro superlotado, condição do carro ruim, ficou pelo caminho. E ele contando que começou a brigar com Deus, porque ele estava indo fazer a obra. Ele estava a serviço do Senhor. O Senhor poderia ter livrado, o Senhor poderia ter fechado os olhos da polícia. O Senhor... Deus não muda, querido. O certo continua sendo certo. Mesmo que você não faça o certo. Depois não adianta reclamar com o Senhor. Que incoerência, que engano é achar que Deus muda a partir da nossa perspectiva pequena, falha. Muitas vezes, sem razão alguma, começamos a acreditar que aquilo que temos feito, que aquilo que nos debruçamos a fazer, é o ideal de Deus para nós. Na tua presença, diz Davi, há plenitude de alegria. E aqueles que entendem, querido, esta presença, que experimentam essa presença, continuam adorando, mesmo quando as coisas não estão funcionando. Continuam adorando, mesmo quando as coisas escapam do nosso controle. Talvez você diga, pastor, eu tenho vivido um tempo difícil, eu canto, eu me envolvo, eu lidero, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tenho sentido aquela alegria. Eu sinto que minhas orações não são mais ouvidas. Eu perdi a alegria de estar na casa com o Senhor. Eu perdi a alegria de desfrutar da comunhão com a igreja do Senhor. Nós entendemos um pouco sobre esse sentimento quando também voltamos para a Bíblia, para Davi, na sua oração, quando ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O que nós aprendemos aqui, que é possível sim ter essa alegria diminuída, é possível sim que as dores, que as lutas, que os reveses da vida nos sufoquem em determinados momentos. É possível sim que sejamos e nos sintamos enfraquecidos, mas o nosso olhar precisa continuar colocado no Senhor, Deus nosso e Redentor nosso. Entendendo que só na presença dele a alegria volta. Só na comunhão com ele a alegria volta. E às vezes é preciso orar como salmista. Senhor,
Restitui-me, Senhor. Restitui-me a alegria da salvação. Eu quero novamente alegrar-me com o Senhor e na presença do Senhor. Restitui-me, Senhor, aquilo que perdi por conta de escolhas erradas. Restitui-me, Senhor, aquilo que perdi por conta de pensamentos equivocados. Restitui-me, Senhor. E quando penso na oração de Davi, eu penso na dor que ele sentia também quando perdia, na dor que ele sentia quando seus planos eram frustrados, quando via sua família bagunçada, quando o seu pecado o acusava, quando ele olhava para o contexto da sua vida, a partir das suas escolhas, só restava para Davi, querido, o Senhor. Não havia mais onde abrigar-se, senão na presença do Senhor. E então ele conclui: é só na tua presença, Senhor. É só na tua presença que eu encontro plenitude de alegria. A Bíblia, irmãos, traz a experiência de um profeta chamado o homem que cantou no meio do caos. Sim, Abacuque foi o homem que cantou no meio do caos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue perceber o que estava acontecendo na narrativa do profeta, irmãos? A figueira não floresceu, a videira não produziu, a oliveira fracassou, os campos secaram, o rebanho desapareceu, a crise era completa. O panorama era dos piores. Era como se alguém hoje chegasse para você e dissesse: olha, perdi meu emprego, a empresa faliu, não tenho dinheiro para o aluguel, o diagnóstico foi dos piores, o plano deu tudo errado, não sei mais o que fazer. E então vem uma palavra de Abacuque que define exatamente aonde seu coração estava. Depois de narrar toda aquela desgraça que ele imaginou que poderia acontecer, ele diz: todavia, apesar de tudo, ainda que eu me alegrarei no Senhor. Que fé extraordinária. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. O profeta não estava celebrando a crise, irmão. Ele estava celebrando Deus, assentado no seu trono de glória, no controle de todas as coisas, apesar da crise da sua vida, da minha vida. Ainda que, todavia, me alegrarei no Senhor. Um missionário, uma outra ilustração, conta-se que um missionário foi preso por causa do evangelho e anos depois de ser solto da prisão, das experiências terríveis no cárcere, ele foi entrevistado
E aí, naquele momento, ele foi perguntado como o Senhor conseguiu enfrentar, suportar, aguentar tantos anos naquela prisão. E a resposta dele foi marcante. Ele diz: olha, aquele povo até conseguiu fechar a porta da cela, mas eles só não impediram o Senhor de entrar nela. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Quando Deus está presente, irmãos, a prisão, seja ela qual for, não é o fim. Quando Deus está presente, o vale, ainda que seja da sombra da morte, não é o fim. Quando Deus está presente, a crise deixa de ser a última palavra. Quando Deus está presente, a esperança renasce. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir esta palavra te convidando a pensar também se você já viveu, se está vivendo, e te ensinando também que um dia poderá experimentar um tempo de crise. Não se esqueça, querido, que é na presença do Senhor que você encontrará as respostas que você procura para a sua vida. Ainda que, como diz o profeta, ainda que o seu casamento esteja vivendo um tempo difícil, ainda que a sua fé esteja abalada nesse tempo, ainda que os planos não estejam caminhando como você gostaria, ainda que as suas escolhas não tenham te levado para mais perto do Senhor, o Senhor te convida nesta noite a falar como Abacuque. Todavia, ainda que todas essas coisas aconteçam, todavia, você se alegrará no Senhor. Esse é o convite de Deus para a sua vida nessa noite. É importante dizer, queridos, que a alegria cristã não ignora a dor que nós sentimos, mas ela nos faz transpor, vencer essa dor, na certeza de que Deus continua reinando no seu trono de glória. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, há paz abundante. Na tua presença, Senhor, há esperança de dias melhores. Na tua presença, Senhor, há vida e vida em abundância. Na tua presença, Senhor, há perdão. Na tua presença, Senhor, há recomeço. Na tua presença, Senhor, há cura, há vida. Na tua presença, Senhor, há delícias eternas. Esta é a mensagem de Deus para o seu coração nessa noite, querido. Feche seus olhos. Converse com o Senhor nesta hora. Se você não tem sentido essa alegria do céu, diga a Ele: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação.
Se você tem vivido dias difíceis, como escreve Abacuque, ainda que as coisas não estejam caminhando bem, diga: todavia, me alegrarei e esperarei no Senhor. Diga isso a Ele. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. E isso significa, irmãos, que o maior presente de Deus não é a cura, não é a prosperidade, não é o livramento, não é a resposta de oração. O maior presente de Deus é Ele mesmo. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Experimente do Senhor, querido. Convide o Senhor para tomar o lugar devido no seu coração, na sua vida. Coloque o Senhor como centro, como prioridade maior, porque é a partir dele que a nossa vida faz sentido. Na tua presença, Senhor. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela paz, pela alegria que temos encontrado em Ti. Como diz o salmista, é somente no Senhor. É somente no Senhor que experimentamos plena alegria e delícias perpétuas. Pai, visita cada coração aqui nesta noite. Que a Tua palavra, através do Teu Espírito, promova as mudanças que nós precisamos para que possamos experimentar mais de Ti. Abençoa, Senhor. Sonda, Senhor. Fala, Senhor. Que o Teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça do Senhor seja sobre nós. E que as consolações do Teu Espírito nos alcancem, Deus. Por onde nós andarmos. E, de igual modo, seja com o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.